Olá, galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Marcos Randa e hoje a gente está iniciando o nosso programa Criando Seu Salão de Beleza. E hoje o intuito é contar a minha história nesse primeiro episódio. E esse programa vai te ajudar, você que sempre sonhou em ter o seu espaço, mas que nunca soube por onde começar. Você que é cabeleireiro, eu sei que às vezes fica desmotivado, principalmente o medo paralisa as pessoas porque não tem noção por onde começar, então eu te recomendo ficar aqui, que você vai aprender muito. E hoje eu vou te contar um pouco da minha história, como eu comecei. Na verdade, eu sou engenheiro civil de profissão, eu nunca atuei antes na área de cabelo, nunca fiz nada de cabelo. Em 2014 eu fiquei muito satisfeito com a minha profissão, decidi procurar outras áreas. Em 2015, pensei em atuar nessa área, que tive uma grande sacada, busquei conhecimento do curso, como que funcionaria, qual a melhor instituição, achei o Senac e procurei o Senac, decidi me matricular no curso de cabeleireiro. Na verdade, eu queria barbearia, mas barbearia era um aperfeiçoamento dentro do curso de cabeleireiro. Então, 2015 mais ou menos, eu comecei, não tinha muita expectativa de como que era o nicho, como que era a situação da profissão. Eu não sabia em que aperfeiçoar mais, porque eu comecei a gostar muito. E dentro do curso, o primeiro módulo é lavar cabelo. E lavar cabelo, e tratar cabelo, escovar cabelo. E eu comecei a pegar rápido as coisas, porque eu sou muito dedicado. Eu acredito que a gente, para tudo que vai fazer, tem que ter muita dedicação. Dedicação é a palavra-chave em todo empreendimento de sucesso. Então, procurei uma representante e essa representante me passou alguns produtos, máscaras, shampoo, essas coisas de tratamento. E eu comecei a bater de porta em porta no bairro onde eu moro, oferecendo produtos, oferecendo minha mão de obra. Falei que eu fazia escova, fazia hidratação, reconstrução, essas coisas mesmo básicas de tratamento capilar. E eu lembro que foi bem estranho. Às vezes no começo começou a soar um pouco estranho, mas as clientes foi adaptando por saber que eu morava no bairro, conhecia a minha casa, o local onde eu estava também trabalhando. Eu montei um espelho na garagem e comprei uma cadeira e coloquei lá, e desde então estava atuando na área, né? O mais legal de tudo é que eu consegui uma clientela. E essa clientela começou a crescer, um indicar para o outro, falar que ali tinha um profissional. E aos finais de semana, principalmente, aparecia bastante cliente querendo serviço. Então, o que aconteceu? Marcos Randa agora, antes de formar, iniciando o módulo, já estava fazendo tratamento, fazendo escova no bairro onde que ele morava. Isso é importante, porque o povo começou a me conhecer, começou a saber da minha idoneidade. E logo, eu ia formar, então eu já teria uma carteira de cliente. Coisas que às vezes os profissionais que estão atuando, que estão fazendo o curso, deixa para atuar, buscar essa carteira de cliente somente depois que termina o curso, né? No meu caso foi diferente, eu comecei antes e eu me lembro que eu tinha bastante, assim, pouca prática, mas o povo entendia, os clientes entendiam que eu estava começando e achava até um barato, era tudo, assim, prazeroso, tanto para mim quanto para eles, para elas. E no final de 2015 eu formei. E aí, vamos trabalhar, né? Foi procurar um salão, porque até então eu não tinha prática nenhuma de salão, trabalhar para os outros, para as pessoas, para salões, né?
Então eu procurei um salão inclusive ela é amiga minha até hoje. Se ela ver esse vídeo, ela vai me enforcar. Mas ela achou assim interessante dar uma oportunidade, porque na verdade quem forma vai aprender ainda, né? E quando eu entrei no salão dela, logo de cara ela já veio e falou que eu precisava de ficar de prática em muita coisa, porque o que aprende lá dentro não é tão vendável, vamos se dizer. Vendível, né? Vendável. Então, assim, ela me deu essa oportunidade, fiquei lá um tempo, mas sabe quando você... Eu não sei se é porque eu conhecia bem de números, eu achava que podia ser um pouco mais bem aproveitado o espaço dela, e essas coisas me gerou um pouco de angústia, e eu decidi sair. Fiquei lá 3 meses e saí. E aí eu fui para minha casa, né? Chegar na minha casa, fazer o quê? Lá em casa, com os clientes que eu já tinha, fui somando mais clientes, alguns clientes não ia lá, e outros eu ia na casa deles. Decidi que montar um salão. Porque teve um dia que eu lembro bem que a minha esposa estava em casa, porque ela estava passando um período bem turbulento nessa época. Ela estava doente e não estava trabalhando, estava sem renda e minha renda também era um pouco baixa, porque estava começando, né, nessa área. E então eu decidi procurar um lugar para me montar um salão, porque lá em casa não dava. Este dia ela chegou, viu 10 clientes sentados lá esperando para ser atendida. Ela falou: poxa, Marcos, tá tirando a privacidade, não é legal, tal. E aí eu fui atrás de um lugar para me iniciar um salão. E apareceu, eu lembro direitinho, num grupo de WhatsApp, uma oportunidade de comprar um salão. Eu falei: será? Muito, assim, desafiador, né, a proposta. Eu lembro que não era barato, era bem caro, para mim principalmente, que estava começando, mas decidi que eu ia comprar e conversei com a minha esposa. Na época eu somei os cartões de crédito e fiz uma proposta para a dona, ela aceitou, parcelei em 12 vezes e comprei o salão. Aí, na verdade, quando ela foi ver o valor lá que tinha debitado da maquininha, ela desistiu, fez o estorno. Perguntou se eu tinha folha de cheque, falei tinha, ela pegou, eu dei 12 folhas de cheques para ela e ela deu por satisfeita. Encerrando as atividades, me passou o salão. E o salão, a única cabeleireira profissional que trabalhava aqui, que inclusive é esse aqui onde eu tô, a única cabeleireira que atuava aqui era mãe da dona. Então ela ficou com os clientes, a maioria dos clientes que já tinha era dela. Então eu só tinha os que eu trouxe, né? Então decidi garimpar clientes, ir atrás de clientes. O primeiro ano o primeiro mês foi bem desesperador, porque eu não tinha conhecimento de ser dono de salão, eu não tinha plano estratégico, eu não sabia como lidar com essa situação. Mas foi um desafio e eu topei, eu sou bem corajoso. Aí então fui atrás de clientes e, pasmem, às vezes é mais difícil você buscar cliente que imagina. Cliente não vem se você não for bem conhecido, cliente tem... Mas não se preocupe, tem estratégias que eu vou mostrar para vocês e que realmente funciona, que faz o salão encher e lotar. Então, nesse dia que eu fui atrás, desde que eu comecei a ser garimpador de clientes, eu comecei a descobrir que tinha outras estratégias, me aperfeiçoar. Fui para São Paulo, fui para Belo Horizonte, fui para Goiânia, fiz vários cursos. E engraçado que o primeiro curso que eu fui, eu lembro que tinha um profissional que era bem destacado. Ele era o Marco Antônio de Biagi.
e ele falou justamente de como era. Aliás, tudo que eu entendi foi como era a estrutura do salão dele. Na verdade, eu fui lá para dar uma palestra sobre motivação, e a única coisa que eu peguei foi administração. Nada a ver, né? Mas eu percebi que meu foco era em cima de administração, era em cima de montar equipe, estruturar o espaço, fazer alavancar, que isso o cliente era consequência. Então, nesse dia eu falei, poxa, tem uma oportunidade bem legal aí se eu estruturar essa parte administrativa do meu espaço. E aí eu decidi, falei com ele, né, nesse dia inclusive, e ele falou uma coisa que não saiu da minha cabeça. Falou, olha, Marcos, o segredo do sucesso é você ter equipe. Sozinho, principalmente para quem está começando, é muito difícil. Então, uma equipe é extremamente importante, junto com as qualificações que essa equipe vai ter que ter. Não é você ter um profissional que fala que corta cabelo e, na verdade, não é um bom profissional. Então, capacite essa equipe se você está montando. Eu falei, tá, fechou. E ele falou outra coisa também que não saiu da minha cabeça. Para mim ficar bem sucedido, no caso ele, a equipe dele tinha que faturar bem. E a equipe dele tinha que ser muito bem sucedida, financeiramente, inclusive. Ou seja, eu entendi que o parceiro que trabalha com você, ele tem que ganhar bem, porque senão ele também não vai ficar no seu salão, ele vai se desmotivar, ele vai desmotivar, né? Foi aí então que a sacada veio. Falei, fechou. Tava louco para chegar na minha casa, no meu espaço, né, de trabalho, para mim colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido, para ver se funcionaria mesmo. Chegando aqui, e eu lembro que esse curso ele era de cabelo, tinha vários profissionais bem-sucedidos da área, e esses profissionais famosos, né, eles falando sobre cabelo, e o que eu mais peguei, que eu absorvi, foi justamente de administração, de gestão de equipe, essas coisas. Eu falei, uau! Chegando em Uberlândia, que é a minha cidade, eu decidi fazer acontecer. Coloquei a equipe, que eu aprendi em prática. Não é que deu certo? Não é que no primeiro mês eu consegui dobrar o meu faturamento? Comecei a fazer estratégias de trazer os profissionais para o meu salão, porque até então, quando eu comprei, só tinha 3 profissionais, todos eles já tinham ido embora, eu fiquei sozinho, literalmente, com dívida para pagar, 12 parcelas do salão, mais despesas, foi bem tenebroso. Então, essa estrutura toda que eu aprendi lá, que eu coloquei em prática, funcionou, e eu vejo assim que não é uma coisa que você faz uma vez só e as coisas vão dar certo. As oportunidades vão surgindo no meio, basta você dando o primeiro passo e as coisas vão acontecendo. Mas para isso acontecer, tem como se diz, uma trilha a ser seguida, tem etapas. E essas etapas vocês vão aprender a longo prazo que elas são essenciais. Se você não cumpri-las, talvez você se perca, talvez daqui a 1 ano você não vai estar onde você sempre sonhou, talvez daqui a 2 anos vai ser pior ainda, que tem uma pesquisa que eles fazem que salões de beleza no Brasil é um dos lugares onde mais se abre, mas é um dos lugares onde menos dura, menos perpetua. Em média, 2 anos os salões falem, eles fecham as portas. Então, isso tudo porque administração financeira, isso é muito importante. Um dos quesitos que talvez mais faz diferença, é a administração financeira. E só para vocês terem um pouco mais assim de conhecimento, eu fiz vários cursos de gestão, fiz cursos voltado para empreendedorismo, fiz cursos para
formação de equipe, treinamento de equipe. Então, tudo isso, essa estrutura toda, talvez se alguém já tivesse me passado como que deveria ter acontecido, hoje eu seria bem melhor, hoje eu teria encurtado caminho, entende? E talvez foi importante eu passar por isso para me ter um know-how de falar, de poder ajudar as pessoas. E hoje eu tenho uma técnica, e essa técnica que eu desenvolvi, eu acho que é extremamente importante para fazer o salão alavancar. Iniciar um salão do zero. Todo início de salão, gente, ele precisa de ser estruturado. O que não começa bem, a tendência de acabar mal é altíssima. Então, por que errar? Por que deixar de fazer o que precisa ser feito da forma mais exata possível? Hoje tem muitas pessoas que me procuram, me falam sobre como eu faço, por exemplo, a parte de captação de profissionais que eles têm dificuldade. Então, só para vocês entenderem um pouquinho que tudo é importante, todo o curso que eu fiz, tudo que eu aprendi nesse período, ele serve como base para mim ajudar essas pessoas. A primeira coisa que eu vou falar para um profissional que me procura, eu tenho dificuldade em ter minha equipe, eu tenho dificuldade de formar essa equipe, de treinar essa equipe, eu vou querer analisar, eu vou querer ver como que é a estrutura do dia a dia dessa empresa, eu vou ter que entender um pouco inclusive da situação financeira dessa empresa, porque se a empresa não vai bem administrando na parte financeira, eu estou falando, a forma de administrar a parte financeira, se ela não vai bem, a tendência dela é todas as outras áreas não vai bem. Então, um os feedbacks que eu dou para vocês que está começando é foca, cria metas, porque essas metas são muito importantes. Se eu não tivesse criado meta, por exemplo, no primeiro ano eu vou estruturar o meu espaço, formando equipe, levantando fluxo de caixa, comprando produtos, gastando, entendendo o que é ativos, o que é passivos, talvez eu teria não conseguido, principalmente por estar numa região, num local onde se tem muitos salões bons. Isso é extremamente difícil, você crescer perto de salões muito bons. Mas, detalhe, não é você crescer com uma estratégia. É você crescer sem estratégia. Isso não é muito difícil. A tendência de você não conseguir é grande. E por isso, galera, eu falo que treine, busque, conheça. A informação é algo que não tem valor. Quando você aprende, você conhece o caminho das pedras, você não consegue mais dar um passo errado. E as coisas começam a fazer sentido. Você perde o medo, porque no começo o medo ele é pavoroso, é desesperador. E eu vejo que muitas pessoas desistem por conta do medo. Se você não tomar cuidado com as despesas, pode ser muito maior do que a receita. Vamos supor que o fluxo de caixa está gerando mensal valor X e você vai e faz uma despesa de valor 2x e isso você não colocou os valores das condições de despesas fixas. Então, isso vai gerar um transtorno, vai gerar uma bola de neve
E isso no começo é muito triste, porque ninguém ensina, ninguém fala, e não tem uma gestão voltada para salão, não tem uma gestão, um curso, algo que te treine, que te fala assim, olha, você tem que seguir esse passo a passo, você tem que tomar cuidado nessa parte, porque essa parte vai te fazer errar, essa parte vai te fazer desmotivar. Então, eu tive muita dificuldade nesse período de buscar estratégias, mas consegui. Iniciei, num período bem curto, eu alavanquei e hoje eu estou bem. Com 2 anos de espaço, de profissão, eu montei minha segunda unidade. Essa segunda unidade veio para me crescer, porque o espaço onde eu iniciei, eu não tinha muito espaço físico, pequeno, pequeno assim, é um local que não é tão pequeno, mas é pequeno pela quantidade de clientes que eu já estava tendo, pela quantidade profissional que estava comigo, que já tinha carteira de clientes. E eu procurei outro lugar. Eu queria crescer, eu queria ir por outros nichos. Eu não queria só cortar cabelo, só fazer mecha, eu queria fazer noiva, eu queria fazer uma área de terapia capilar, onde o cliente vai ficar um período para relaxar. Isso eu precisava de um lugar diferenciado. E foi onde eu busquei outro espaço, saí procurando. Apareceu uma oportunidade de comprar um outro salão bem maior, bem melhor. E então eu fechei, comprei em janeiro do ano passado. Está completando 1 ano, aliás, completou 1 ano, dia 12. E logo 3 meses estava alavancando, já estava pegando vários casamentos. Veio esse fenômeno que está acontecendo hoje, né? Nossa história aí, que graças a Deus até que não me afetou, não nos afetou tanto financeiramente, mas deu medo, muito medo. Mas é aquela história, coloquei a calça plástica e fui para a guerra, não tinha outra forma. Aluguel muito caro, despesas caras, e arrumei novas estratégias. Aliei com profissionais renomados da cidade, e isso fez com que alavancasse a estrutura. E desde então, o salão está muito bem, quiçá o ano que vem, porque esse ano ainda está um pouco incerto, ter uma próxima unidade. E isso é o sucesso, galera. Isso é você criar uma estrutura para você chegar em algum lugar, te levar em algum lugar. Cria metas, que eu falei, determina, olha, daqui 1 ano eu quero estar assim, daqui 2 anos eu quero ter isso. E trace, é como se fosse um caminho que você vai criar entre você, onde você está, e onde você quer estar. E trabalhe arduamente para que isso aconteça. E todos os dias da vida de vocês vão acordar, vão levantar e vão agradecer. Agradecer porque vocês estão tendo essa oportunidade. Eu acho muito importante a gratidão, porque se a gente não tem gratidão, a chance de você se frustrar em tudo que você for fazer, ela é grande. Frustrar com você mesmo, frustrar com as coisas que acontecem ao seu redor. Então, agradeça sempre, esteja esse hábito, porque é um dia de cada vez. Hoje tem um problema, amanhã tem uma solução. Não é fácil, mas não é para ser fácil mesmo. Mas não é impossível, não é difícil. Eu, em pouco tempo, consegui alavancar minha estrutura. Imagina vocês que agora vai ter uma instrução, que eu posso estar dando feedback, eu posso estar alinhando a forma de pensar de vocês. É muito melhor.
vai ser muito mais rápido essa jornada. E eu acredito sim que todo mundo é capaz. Empreendedor, eu não nasci empreendedor, eu não sou empreendedor. Hoje eu estou descobrindo que tem condição de ser empreendedor. Empreendedorismo é você ter sacadas, pontos de vistas, tá passando por um momento que não está confortável, vê outras oportunidades. Esse é o verdadeiro papel do empreendedor, não se acomodar. Hoje eu estou sendo empreendedor, graças a Deus, aprendi. E vamos falar disso também mais na frente. E o principal que eu vejo é que você tem que ser uma pessoa o tempo inteiro criteriosa. Criteriosa porque tem gente que está no mercado há 20 anos, há 15 anos, às vezes até mais, e acha que sabe tudo. A gente nunca sabe nada. A gente precisa de estar sempre aprendendo, sempre buscando, sempre correndo atrás da informação. Informação é uma das coisas mais preciosas que se tem. Eu vejo assim que a condição para salão de beleza é maravilhosa. Não existe talvez algo que faz um profissional, porque você vê a quantidade de tempo que um médico estuda para ter a profissão dele. 6, 10 anos, e nunca para, né? E um cabeleireiro vai lá e com 6 meses, 3 anos, ele já tem essa condição de ser reconhecido, de ter o próprio salário, de ganhar bem. E eu vejo tanto que isso, nós somos agraciados dessa profissão. Mas muita gente não dá valor, muita gente não enxerga dessa forma. E eu acredito que para a gente crescer, a gente tem que pensar como pode ser oportuno essa profissão. E focar, ter foco. Por exemplo, eu quero fazer um curso de visagismo. Corre atrás, vai atrás, enxerga qual é o seu potencial, no que você é melhor, o que você faz de melhor e corra atrás. Essa é a principal sacada que eu tenho para dar para vocês. Nada se faz sem muito esforço. Nada. A gente precisa de buscar todos os dias encher o nosso tanque de energia. Porque se você não tem energia, você não vai conseguir romper. E detalhe, galera, eu costumo falar que é como se a gente estivesse andando num percurso de brasa no chão. E você está descalço e você tem que passar por ele. Quanto mais rápido você passar, menos você vai sofrer. E é isso. A jornada, essa jornada que a gente está fazendo é justamente para ajudá-los a ter os insights e que você que não quer mais trabalhar para ninguém, você que não aguenta mais, que já está prestes a desistir da profissão, porque trabalhar para as pessoas não é fácil, eu entendo. Às vezes é desmotivador, às vezes dá vontade de desistir. E é para você esse recado, essa história que eu contei para vocês, que seja inspiradora, que seja uma forma para poder ajudá-los. E vocês vão entender que não tem vida fácil para ninguém, mas existe sacadas que às vezes as pessoas têm que pode sim ajudar a diminuir esse sofrimento, a diminuir essa vida difícil e quiçá você chegar num patamar de muito sucesso. Eu acredito que essa área é muito vasta, até existe vários salões de belezas em determinadas regiões. Vamos dizer, tem países que têm
ruas que é só de salões de beleza. E ali não é concorrente. Eu acredito que quando tem muitos salões, muitos concorrentes, vamos dizer, esses concorrentes, na verdade, faz a gente crescer, faz a gente alavancar, faz a gente decidir aperfeiçoar, porque senão você vai ver os clientes passando na porta do seu espaço e não vai entrar no seu espaço. Isso faz você querer crescer e ajuda. E detalhe, outro motivo também, quanto mais profissionais existem bons numa determinada região, mais aquela região vai ser referência, talvez no Brasil, talvez na região, talvez no mundo. E hoje o Brasil, em análise geral, é referência de cabelo em todos os lugares eu não digo do mundo, mas Estados Unidos, Europa, as norte-americanas amam os cabelos brasileiros. Eu tenho cliente de lá, tem cliente de Atlanta, tem cliente de Nova York, de Miami, que adora os cabelos brasileiros. E elas vêm de lá para cá, porque tem família aqui, e vai fazer cabelo aqui, quer fazer cabelo no Brasil. Elas estão decididas a esperar o ano inteiro para estar vindo para o Brasil e fazer o cabelo aqui. Então, nós já somos referência, somos privilegiados. Por quê? Talvez por conta da concorrência, talvez por conta de a gente achar que está saturado, que não está. Isso faz a gente ser diferenciado. Então, eu vejo a concorrência como se fosse um aliado. É um aliado que te faz bem, é um aliado que te faz crescer profissionalmente. Hoje, aqui em Uberlândia, existem vários profissionais que são renomados, que são conhecidos na região, outros que são conhecidos até em algumas regiões do Brasil, estados. E isso é bom, quando vem uma cliente até você e você vai conversar com ela e ela fala, eu sou de tal lugar, que legal, como você ficou sabendo? Então, isso é gratificante. Então, galera, vocês precisam só de estar alinhando os objetivos de vocês. O resto vai acontecer, só aguardar e confiar na fórmula, na forma do trajeto que outras pessoas já passaram, já constataram que funciona. Então, o que eu tenho para falar para vocês é isso. Confie, não desvie e foca. Ok? E essa é a minha história. É uma história bem motivadora, que eu espero que vocês aproveitem, apreciem e nos segue. Segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, tá bom? Um abraço, que a gente veja no próximo episódio. Tchau!